Olá, queridos alunos do Pré-Vestibular Social Ação. Eu sou Fabrício e sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de Química. Hoje vamos dar início ao tema soluções. Hoje vamos estudar as soluções normais e na próxima aula vamos estudar as misturas de soluções. Soluções são misturas homogêneas e podem ser encontradas nos estados de agregação gasoso, líquido ou sólido. Uma das primeiras aulas que a gente teve foi sobre misturas. A gente tinha as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. Misturas heterogêneas eram aquelas em que duas substâncias ou mais estavam no mesmo recipiente, só que a gente conseguia distinguir elas a olho nu. É como se a gente colocasse areia e água no mesmo pote. A gente conseguia ver embaixo a areia e em cima a água. Isso era uma mistura heterogênea. Enquanto que a mistura homogênea é quando a gente mistura água com sal, água com açúcar. A gente tem duas ou mais substâncias diferentes no mesmo recipiente, só que a gente não consegue distinguir as duas a olho nu. Então isso era uma mistura homogênea. E as misturas homogêneas a gente chama de soluções. E como a gente está vendo aqui, ela pode ter um estado sólido, líquido e gasoso. No sólido, por exemplo, seria uma liga metálica, o aço, por exemplo, é uma solução. Ele é uma mistura de ferro com carbono. Líquido, como eu já falei, o álcool 70, que a gente tem usado bastante agora para se prevenir do coronavírus, é uma solução líquida de água com álcool líquido. E gasoso, o ar é um exemplo claro de solução gasosa. É uma mistura de vários gases, como nitrogênio, hidrogênio, oxigênio, entre outros gases com porcentagem menor. Nessa aula nós vamos estudar as soluções líquidas. Então, ou líquido-líquido ou líquido com sólido, que geram soluções líquidas. Elas podem ser formadas por dois ou mais componentes. A primeira coisa das soluções é o componente que vai estar em maior quantidade será chamado de solvente. Consequentemente, os demais componentes vão ser chamados de solutos. Na maioria dos casos que a gente vai estudar aqui, em qualquer questão que você for ver, o solvente vai ser a água. A água é um solvente tratado como universal. E, como eu falei, para preparar a solução, nós vamos adicionar o soluto ao solvente. Um caso clássico é o NaCl, ou sal de cozinha, dissolvido na água. Cada solvente ele vai possuir uma capacidade máxima de soluto que ele pode dissolver. Então não adianta eu ficar colocando sal, e mais sal, e mais sal, e mais sal dentro da água, porque uma hora esse sal vai parar de ser dissolvido e vai começar a ser depositado no fundo do copo, que a gente chama de corpo de fundo, ou corpo de chão, ou precipitado. Essa capacidade ela varia com a temperatura e com a pressão. E mais um dado importante é ressaltar aqui, apenas em soluções gasosas a pressão vai influenciar, como a gente já viu na aula passada, sobre gases. Nas soluções líquidas e sólidas, apenas a temperatura influencia. Como eu falei, essa capacidade é chamada de coeficiente de solubilidade, ou CS. Classificação das soluções. Nós temos três classificações básicas de soluções. Aqui no gráfico nós temos o coeficiente de solubilidade de NaCl em 100 gramas de água pela temperatura. As soluções saturadas são aquelas soluções que estão no limite de dissolver o soluto. As soluções saturadas são aquelas que estão no limite. Elas têm a capacidade máxima dissolvida em solução. São as que estariam nessa linha aqui, certo? Todos esses pontos aqui formam soluções saturadas. As soluções supersaturadas é um caso especial e ela se encontra aqui em cima no gráfico. É quando a gente tem mais soluto dissolvido em solução do que a solução comporta. Isso só é possível graças a um aumento de temperatura, porque se a gente, por exemplo, a gente fez uma solução aqui em 90 graus. A gente pode ver aqui em 90 graus, é quase 40 gramas de NaCl que a gente consegue dissolver. Então, a gente prepararia uma solução a 90 graus Celsius, com 40 gramas de NaCl, e deixaria ela resfriar lentamente, naturalmente, por exemplo, até 10 graus Celsius. Em 10 graus Celsius, a gente só conseguiria dissolver 36 gramas, só que ela está com 40 dissolvidas. Então, nesse caso, seria uma solução supersaturada. As soluções insaturadas é mais tranquila. É quando a gente não chegou no limite ainda. Então, abaixo dessa linha,
ou à direita, se o gráfico for, por exemplo, desse jeitinho aqui, nós vamos ter as soluções insaturadas, soluções que não alcançaram o limite máximo de soluto dissolvido. Aqui, por exemplo, ó, temos 30, então 30 ainda não chegou nos 36, que é o máximo permitido. Também temos duas outras classificações não tão comuns, que seriam as soluções concentradas, então, onde a gente tem muito mais soluto do que a capacidade da solução, ou as soluções diluídas, onde a gente tem muito pouco soluto. Certo? Relações soluto-solução. A gente pode expressar a concentração de uma solução relacionada à quantidade de soluto e uma quantidade de solvente. E a gente pode relacionar mol, ou quantidade de matéria, por litro de solução, mol de soluto, né? Temos a concentração em massa, que relaciona a massa em gramas do soluto com o volume da solução em litros, representado pela letra C. A densidade, que a gente já viu também nas grandezas físicas, o que é densidade, que a gente relaciona grama com mililitro, massa por volume. Título, que é uma relação porcentagem, geralmente massa do soluto pela massa da solução, ou volume do soluto pelo volume da solução. E por fim, parte por milhão, uma parte do soluto em 1 milhão de partes do solvente. O primeiro delas, vamos ver a concentração em massa, representada pela letra C. A concentração em massa indica a quantidade de soluto, M1, que se encontra dissolvida em uma solução padrão, em volume padrão de solução V, e normalmente é expressa em gramas por litro. Por exemplo, um químico mistura 33 gramas de ácido sulfúrico, H2SO4, em 200 ml de água, com extremo cuidado, lentamente e sob agitação constante. Ao final, obtém um volume de solução igual a 220 ml. Como devemos proceder para calcular a concentração em gramas por litro desta solução? Então vamos lá, como a gente começa? Vamos fazer uma regrinha de 3. A gente tem 33 gramas de ácido sulfúrico em 0,22 litros de solução. A gente quer saber a quantidade de ácido sulfúrico que tem em 1 litro de solução. Então a gente monta a regrinha de 3 desse jeito. Fazendo a multiplicação em cruz, vamos ter que x vai ser igual a 1 litro vezes 33 gramas sobre 0,22 litros. Então a gente chega aqui, x vai ser igual a 150 gramas. Então a concentração em massa de H2SO4 é 150 gramas. Tranquilo? É tranquilinho, não tem muito mistério. Densidade. A densidade D de uma solução é a relação entre a massa e o volume da solução. Isso a gente já tinha visto nas aulas anteriores. Então, é a massa sobre volume, pode ser expressa em gramas por mililitro, gramas por litro, gramas por centímetro cúbico, e assim vai. Qualquer unidade de massa sobre qualquer unidade de volume. Exemplo. Qual a massa em gramas de 100 ml de uma solução que apresenta densidade igual a 1,15 gramas por mililitro? Mais uma vez, vamos fazer por regrinha de 3. Se a gente tem 1,15 gramas em 1 mililitro, em 100 mililitros a gente vai ter quanto? Vamos ter x. Então, vamos fazer de novo a regrinha de 3. X é igual a 100 vezes 1,15 sobre 1. Então, vai dar 115 gramas. Beleza?